O que acontece quando a psiquiatria deixa de enxergar os sujeitos e passa a enxergar apenas os sintomas? Quando a gente fala em reforma psiquiátrica, normalmente associamos logo o movimento antimanicomial e a luta pelo fechamento dos hospitais psiquiátricos. Muito antes disso ganhar força aqui no Brasil, já tinha gente questionando profundamente essa lógica manicomial. E uma das principais foi Nise da Silveira. Imagina entrar num hospital psiquiátrico nos anos 40 e descobrir que o tratamento padrão era eletrochoque e isolamento. Agora, imagina alguém olhando para tudo isso e dizendo: não é possível, tem que ter outro jeito. Essa pessoa foi Nise da Silveira, uma psiquiatra brasileira, alagoana, formada em medicina na Faculdade de Medicina da Bahia, numa turma com mais de 150 homens, sendo ela a única mulher. Enquanto muita gente enxergava os pacientes psiquiátricos como perigosos ou incapazes, a Nise enxergava pessoas. E isso mudou absolutamente tudo. Ela foi uma das primeiras profissionais no Brasil a combater as práticas violentas da psiquiatria manicomial, recusando esse uso indiscriminado de eletrochoque e abominando o isolamento. Em vez disso, ela começou a desenvolver tratamentos baseados em afeto, arte, vínculo e expressão subjetiva. O que torna a trajetória dela tão importante não é só o fato dela ter sido contra as práticas violentas, mas a reflexão ética que ela introduz. O que acontece quando a psiquiatria deixa de enxergar os sujeitos e passa a enxergar apenas os sintomas? Enquanto a lógica hospitalocêntrica buscava controlar ou corrigir os comportamentos isolando as pessoas, a Nise propôs algo muito diferente: a possibilidade de vínculo afetivo, escuta e valorização da subjetividade através dessa escuta, deixando os pacientes livres para criar e se expressar. Para isso, ela cria os ateliês terapêuticos de pintura e modelagem, defendendo que o que era produzido ali não eram simples atividades ocupacionais, mas formas legítimas de comunicação psíquica. E isso dialoga diretamente com a psicologia analítica de Jung, principalmente na compreensão das imagens simbólicas produzidas espontaneamente pelos pacientes. Não é à toa que a diva chamou a atenção do próprio Jung e foi convidada para participar do segundo Congresso de Psiquiatria em Zurique, expondo as mandalas produzidas pelos pacientes no ateliê. Inclusive, esse trabalho desenvolvido por ela foi tão relevante que contribuiu também para a criação do Museu de Imagens do Inconsciente, lá no Rio de Janeiro. Esse museu existe até hoje e reúne milhares de obras produzidas por pacientes psiquiátricos. Enfim, mais do que propor novas técnicas, a Nise questionava a própria forma como a loucura era compreendida. E talvez seja justamente por isso que ela se tornou uma figura tão importante, não só para a psicologia, mas para a saúde mental no geral e para esses movimentos de humanização do cuidado. Porque, no fundo, a contribuição dela não foi apenas clínica, foi também política, ética e profundamente humana. E, sinceramente, num período em que a loucura era silenciada, a Nise ousou escutar. Agora me conta, você já tinha ouvido falar da Nise? Se você quiser conhecer um pouco melhor essa trajetória, eu tenho um filme e um documentário para indicar. Mas isso também é assunto para um outro vídeo. Por enquanto, vamos apenas enaltecer o trabalho dessa diva. Mas eu volto para falar do filme e do documentário logo logo.